Este trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Literatura e Ensino do Programa de Mestrado Profissional Profiletras da Universidade Estadual de Maringá, sob orientação da professora doutora Margarida da Silveira Corse. Apresenta uma proposta para a abordagem do conto O Menino que Escrevia Versos, de Mia Couto, partindo de teorias que ressaltam o letramento literário, o dialogismo bakhtiniano e o subjetivismo defendido por Vincent Diouf. Objetivos. O letramento literário tem como objetivo principal formar leitores críticos capazes de compreender parte do mundo da literatura que os cercam. Portanto, não basta somente ler fragmentos de textos, resumos de obras, é preciso inserir o estudante em um mundo literário. Sua importância para a formação dos estudantes é fundamental, por saber que a literatura é um indispensável instrumento para educar, e a leitura é a base e o ponto de partida e chegada do letramento literário. Para Diouf, cada um projeta um pouco de si na sua leitura. Por isso, a relação com a obra não significa somente sair de si, mas também retornar a si. A leitura de um texto também é sempre a leitura do sujeito por ele mesmo. O autor propõe que, ao invés de apagar, no ensino, a dimensão subjetiva da leitura, colocá-la no coração dos cursos de literatura. Apresenta diferentes componentes do ato de leitura dependentes da subjetividade. A dimensão subjetiva do ler. Os planos que tradicionalmente constituem o ato de leitura são plano afetivo e plano intelectual. Ambos são afetados pela subjetividade. A subjetividade necessária. É necessária quando estruturalmente requerida pelo texto, por exemplo, o processo de representação, quando as imagens mentais são constituídas pelo leitor em razão da incompletude da obra, o enunciador não descreve completamente. O modo pelo qual um leitor imagina cenário e personagem a partir de indicações muitas vezes vagas no texto, remete a situações e acontecimentos que vivenciou e cuja lembrança retorna espontaneamente durante a leitura. Aquilo que a leitura faz ressurgir por meio de uma palavra, de uma frase ou de uma descrição não vem do nada, mas do meu passado. A subjetividade acidental ocorre quando o leitor coloca a subjetividade no lugar onde ela não estava prevista pelo texto. Também ocorre no plano afetivo e no plano intelectual. O plano afetivo, a identificação é vivenciada subjetivamente pelo leitor. No plano intelectual, é aplicado o sentido literal do texto pelo leitor. Leitura e identidade. É quando as configurações subjetivas do leitor são questionadas pelo texto, quando a subjetividade é acidental, que a experiência da volta a si é mais impactante. O leitor é levado a refletir sobre o que o conduziu a projetar no texto aquilo que não estava lá. É o espaço intermediário entre o eu do leitor e o não eu do texto, entre o sujeito que lê e o outro que escreve, entre o imaginário das representações e a realidade da linguagem. Propostas metodológicas. Diouf propõe um percurso em 3 tempos. A primeira etapa consistiria em partir da relação pessoal com o texto. A segunda consistiria em confrontar as relações dos alunos com os dados textuais. A terceira etapa consistiria em interrogar as reações subjetivas dos alunos, sobretudo quando elas não são requisitadas pelo texto ou quando elas o contradizem. Os recursos metodológicos a seguir resultam de um plano de intervenção que sugere uma abordagem envolvendo o letramento literário. A metodologia utilizada para a abordagem do conto O Menino que Escrevia Versos, de Mia Couto, está direcionada para uma turma de ensino fundamental 1, onde a proposta é pautada na análise do conto seguindo as etapas de leitura descritas por Michelet e rediscutidas por Corse. Desse modo, sugere-se também no texto os referenciais bakhtinianos, como conteúdo temático, estrutura composicional e o estilo. A oficina. A primeira etapa seria a sensibilização, onde espalham-se pela escola ou sala de aula imagens relacionadas aos sonhos,
balões com frases motivacionais, fragmentos de textos e poesia sobre os sonhos. Os balões estarão colocados no teto com fitilhos para que os alunos possam pegar e estourar para ler as frases. Cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Não deixe ninguém destruir os seus sonhos. O homem é do tamanho do seu sonho. Qual é o seu sonho? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu também sou vítima de sonhos adiados e de esperanças dilaceradas, mas apesar disso eu tenho um sonho, porque nós não podemos desistir da vida. A esperança é a chama que dá vida a qualquer sonho. Abuse de sua liberdade de sonhar e seja feliz. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. A motivação. Algumas imagens relacionadas ao tema, os sonhos e os questionamentos. Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? O que você faria se alguém o impedisse de realizar seu sonho? O que ou quais fatores que impedem de realizar seu sonho? A árvore dos sonhos. Na etapa de idealização dos sonhos, cada um escreveu em papéis recortados em formas de folhas, sonhos que considera importante para este círculo e para a vida. Os participantes apresentarão seus valores e explicarão suas motivações, colocando estes na copa da árvore, ressaltando a regra do sigilo e das informações de respeito mútuo. Depois, fazendo uma reflexão e a segunda rodada de perguntas. Em uma ou duas palavras, diga o que faz seus sonhos perderem o brilho, ou fazem deixar de sonhar. Neste momento, responder amassando o papel e solicitar que façam o mesmo. Com a bolinha de papel amassada na mão, dizer para o grupo: veja como ficou nossos sonhos. O que podemos fazer agora? Sugestão de resposta: vamos desamassar. Então, todos tentarão desamassar o seu sonho, mas perceberão que as marcas não sairão mais. Mais uma tentativa, balançar o papel e podemos perceber que o sonho não vibrará da mesma maneira. Orientar que todos dobrem seus sonhos ao meio e depois ao meio novamente, e em seguida cortar seus sonhos em 4 partes iguais. Pedir que as pessoas troquem os pedaços de papel para que cada um fique com 4 cores diferentes. Os pedaços de papel devem ser sobrepostos formando um asterisco e com o indicador no centro do asterisco modelar as flores. Com as flores formadas, comentar que apesar de não podermos tirar as marcas, as dificuldades e os obstáculos que nos impedem de realizar nossos sonhos, nem voltar atrás, podemos transformá-los em algo novo, redimensioná-los, mudar os caminhos, lutar mesmo depois de ter sido amassado e partido, e que também pode ser lindo e com mais cor. Na próxima etapa, cada um poderá escolher uma palavra que represente o sentimento com o qual encerra o círculo, enquanto coloca o seu sonho em flor na copa da árvore dos sonhos. A etapa de análise é dividida em 4 partes que exploram os elementos que constituem gêneros discursivos amparados nos pressupostos teóricos do dialogismo de Bakhtin. Conta o menino que escrevia versos, de Mia Couto. Sobre o autor, uma imagem, uma rápida biografia, a capa do livro onde o conto foi publicado, com as informações, questões de pré-leitura. O texto que iremos levar contará a história de um menino que escrevia versos. Será que foi fácil para ele escrever versos? Teve ele que buscar, lutar e correr atrás dos sonhos? Como será que são seus familiares em relação ao sonho desse menino? Quais fatores poderiam impedi-lo de realizar esse sonho? Quais fatores poderiam colaborar para a realização de seu sonho? A leitura compartilhada do texto, o menino que escrevia versos, de Mia Couto. Questões sobre o contexto de produção do gênero. Discussão sobre o texto, falar do tipo e gênero do texto, relembrando a importância de cada elemento na construção de uma narrativa.
Quem lê esse tipo de texto? 2. Que tipo de leitor se interessa por esse conto? Onde encontramos esse tipo de texto? Onde mais poderia ser publicado? Qual a relação entre o tema tratado no texto e o suporte onde ele foi publicado? Que outros temas o leitor poderia encontrar nesse conto? Após a leitura do texto, o menino que escrevia versos, será abordada a diferença entre o neologismo, que é a criação de uma nova palavra, e o que Mia Couto faz em sua obra, que é a junção de duas ou mais palavras criando outra. Exemplo, esfrega, refrega. Em seguida, será visto o conteúdo de conto através de uma conversa sobre como uma criança que deseja seguir o caminho da arte, das palavras, é tratada por sua família e pela sociedade. E depois será aplicado o questionamento acerca do texto. Como você imagina que um dos versos escritos pelo menino que escrevia versos? Em sua opinião, o que fez o médico se interessar pelos versos do menino? Qual o tema central desse conto? Retire do texto um trecho que represente a opinião do pai sobre os versos do filho. No entanto, compare o filho com um carro e encontre esse trecho dentro da comparação e responda por que essa comparação. Ao provocar os efeitos de sentido não esperados, como o verbo no confeccionar, o produtor de um texto usa uma forma de linguagem figurada. Outros exemplos de figura de linguagem nesse conto seriam as expressões namoro de unha suja e as oleosas confissões de amor. Tente explicá-lo com suas palavras com base na interpretação do texto. Como você acha que as crianças de hoje seriam tratadas se você escrevesse em versos como o menino da história? Seria da mesma maneira que esse menino? O fato que dá origem à história aparentemente poderia ser considerado normal, corriqueiro. Que fato é esse? Tal fato incomoda uma personagem que reage a isso? Quem é ela? Qual é a reação dessa pessoa da história? Ou seja, o que acontece com o menino? Recorde as 4 personagens dessa história. Quais são elas? Uma dessas personagens está ausente nos momentos das consultas médicas. Qual? Em sua opinião, o que explica essa sua ausência? O fato de o garoto escrever versos preocupa o pai dele? Por quê? Além de escrever versos, o menino também tem sonhos. Releia o seguinte trecho. Não lembrava o que o pai lhe dissera sobre os sonhos. Que fosse sonhar longe, mas o filho reagiu. Longe por quê? Perto, o sonho alejaria alguém? O pai teria sim receio de sonho e riu-se acarinhando o braço da mãe. Em sua opinião, por que o pai tem receio dos sonhos do menino? Que relação lhe poderia ser estabelecida entre sonhar e fazer versos? Explique apoiando-se nos elementos da história lida. Após a visita ao médico, foi sugerido um tratamento para o menino. Que tratamento era esse? Explique de que forma o tratamento sugerido pelo médico soluciona o problema do menino. Pode-se afirmar que o final da narrativa é surpreendente. Por quê? De que maneira você acredita que as pessoas de sua convivência, familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, acolheriam um garoto que gostasse de fazer versos? E você, o que acharia de um menino assim? Por quê? Sugestão de música: Linhas Tortas, do Gabriel Pensador, Fábrica, do Legião Urbana, mais uma vez o Renato Russo. Produção de texto: a partir dos sonhos colocados pelos alunos nas árvores dos sonhos, escrever alguns versos sobre o mesmo e transformar o conto em uma peça teatral. Referências: